e mataram um cara lá na Bósnia, chamado Francisco Ferdinando. Mas o que isso vai mudar na sua vida? Ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse foi o grande estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas para entendermos melhor, precisamos voltar lá na Belle Époque. Essa foi uma era de prosperidade e avanços tecnológicos, como a fotografia, o cinema, o avião, tudo parecia perfeito na Europa. Mas o que acontecia por trás não era bem assim. Esse período ficou conhecido também como Paz Armada, porque todos os países sabiam que uma hora ia estourar a guerra, então começaram a se preparar, investindo na produção de armas e medicamentos. Mas por quê? Dentro dos motivos estavam as disputas imperialistas. Com a industrialização, as potências europeias buscavam por matéria-prima na África e na Ásia, exercendo o neocolonialismo. Eles exploravam os recursos naturais e a mão de obra local. Para não ficarem mal vistos, os europeus usavam a desculpa que estavam levando a civilização às nações inferiores, um discurso supremacista, o qual quer dizer, com outras palavras, que eles simplesmente implantavam a força cultura deles sobre outros povos. Essa estratégia foi a base da Segunda Revolução Industrial, trazendo revolta para os países atrasados nesse processo, como a Itália, o Japão e a Alemanha, que estavam insatisfeitos com as poucas colônias que tinham. Além disso, crescia na Europa um sentimento de nacionalismo exacerbado, que era um meio do governo de manipular a população a apoiar a guerra, a fim de defender sua nação acima de tudo. Só que isso ficava meio complicado quando se tratava dos Balcãs. Lá havia vários povos, como os croatas e romênios, que lutavam por independência, por seu próprio país, mas a região que eles viviam era dominada pelo Império Austro-Húngaro e o Turco-Otomano. Esse era o cenário mundial da época, mas o principal motivo da guerra foi a rivalidade entre os países. A Alemanha tinha treta com todo mundo, começando pela França. Um tempo atrás, a Alemanha tinha tomado o território francês da Alsácia-Lorena, muito rico em minérios, o que fez a França desenvolver um sentimento de revanchismo, exigindo-o de volta, já que era essencial para sua industrialização. Agora, pode-se dizer que a Grã-Bretanha era a maior inimiga da Alemanha, e as razões são meio óbvias. Ela era a maior potência, a maior exportadora, tinha a maior marinha e tinha o maior número de colônias. Peraí, colônias? No meio disso tudo, tinha a questão da Rússia e da Sérvia. Elas tinham ideias meio doidas do pan-eslavismo, que é a ideia de juntar todos os povos eslavos em um só território. Mas para isso, elas deveriam invadir os impérios austro-húngaro e otomano, já que grande parte dos povos eslavos estavam dominados por eles. Vamos esclarecer isso melhor. A França queria o território da Alsácia-Lorena, que agora era da Alemanha. A Alemanha queria as colônias da Inglaterra. Enquanto isso, a Rússia e a Sérvia queriam os territórios do Império Austro-Húngaro e do Otomano. E a Itália, tadinha, só quer um pouquinho de colônia na África e na Ásia. E assim se estabeleceram a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Para começar, só faltava um estopim, que foi o assassinato do Francisco Ferdinando, por ninguém mais, ninguém menos que um nacionalista sérvio. Assim fazendo que a Áustria-Hungria declarasse guerra à Sérvia, que era aliada da Rússia, que era aliada da Inglaterra, que era aliada da França, gerando uma reação em cadeia. A população se animou com a vinda da guerra, porque estavam confiantes que seus países ganhariam rapidinho, porém não esperavam que todos estivessem tão bem preparados. A guerra acabou levando 4 anos e gerou milhares de mortes. Ela foi dividida em 2 fases. A primeira foi a de movimento, na qual a Alemanha avançou ferozmente e os outros países estavam estagnados tentando barrar seu avanço. Eles começaram a cavar buracos no chão, conhecidos como trincheiras, onde eles comiam e recebiam ajuda médica, dando nome assim à segunda fase, a Guerra de Trincheiras. Também tem a situação da Itália. Ela começou na Tríplice Aliança, com uma condição: só ajudaria se a Alemanha fosse atacada. Então ela ficou bem neutra, até que a Grã-Bretanha ofereceu alguns territórios na Ásia e na África,
que fez ela mudar de lado e assim ficar conhecida como a traidora. E acabou que nem foi lucrativo para ela perdeu muitos territórios e soldados. A situação também estava complicada fora dos campos de combate. As cidades estavam marcadas pela fome e miséria, já que as economias estavam totalmente voltadas à indústria bélica. Os trabalhadores, que na época se limitavam a homens, estavam em grande parte servindo à guerra. Ocorreram muitas reviravoltas até que em 1917 a Rússia sai da guerra, porque vamos dizer que tem coisas mais preocupantes para cuidar, como a Revolução Socialista que estava começando. E é um assunto muito longo que eu expliquei melhor nesse vídeo aqui. Nesse contexto, os Estados Unidos entrou na guerra enviando remessas e ajuda médica para a Tríplice Entente, que foi essencial para sua vitória. É que em 1918 finalmente acaba a guerra. A Alemanha e a Tríplice Aliança estavam muito pobres e enfraquecidas pela fome e desemprego, assim perdendo o apoio popular. Os países vencedores quiseram lucrar a partir dos perdedores, estabelecendo o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e a humilhava de todos os jeitos possíveis. Ele estabeleceu medidas como o limite de 10 mil soldados. A Alemanha não poderia produzir armas, perdeu suas colônias, houve a redistribuição de suas terras e ela ainda deveria pagar indenizações aos países vencedores. As medidas geraram muita crise e miséria na Alemanha. Acabou provocando um ódio e um sentimento de dar a volta por cima, o que foi desencadeado no nazismo alguns anos depois, na Segunda Guerra Mundial. Tá, e quais foram os resultados da guerra? Então, houve muito avanço na medicina, principalmente na área de cirurgia plástica e do desenvolvimento de antibióticos. Houve também a entrada de mulheres no mercado de trabalho e o declínio do eurocentrismo. Agora os Estados Unidos eram a maior potência mundial, já que a Europa estava muito ferrada tentando se reconstruir. Houve a criação da Liga das Nações, que era um protótipo de ONU com o objetivo de estabelecer a paz no mundo, o que não deu muito certo. Outro resultado importante foi o surgimento de governos autocráticos, como Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Também houve o fim dos grandes impérios, ocorrendo assim a redistribuição dos territórios, dando origem a novos países, como a Áustria, a Finlândia e a Hungria, por exemplo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilha com seus amigos que também estão desesperados com a prova de história amanhã para dar um help aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima.